Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O Vasco da Gama recebeu o Ceará em São Januário para um duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, e dentro de campo o jogo terminou em empate por 2-2, um resultado que parecia encerrar a história da rodada. No entanto, a verdadeira repercussão do confronto não ficou restrita ao gramado. Após o apito final, uma polêmica tomou conta dos bastidores e transformou o empate em apenas um capítulo inicial de uma novela que promete render bastante. O grande ponto da discussão foi a escalação de Pedro Raul, atacante do Ceará que já tinha passagem pelo Vasco e que, de acordo com a súmula do campeonato, não poderia sequer ter sido relacionado para essa partida. Isso porque o jogador havia recebido o terceiro cartão amarelo no duelo anterior, o que automaticamente o deixava suspenso para o compromisso seguinte. Mesmo assim, ele não só esteve em campo, como também começou a partida como titular. A irregularidade não passou despercebida por muito tempo. Pedrinho, atual presidente do Vasco, ao ser informado da situação, não escondeu a indignação. Imediatamente, após confirmar junto ao departamento jurídico do clube os detalhes do caso, ele decidiu tomar uma atitude forte, protocolou um pedido oficial junto ao STJD para que a partida fosse anulada e o jogo fosse remarcado em nova data. A decisão de Pedrinho gerou uma reviravolta na história do duelo. Afinal, o empate em 2-2, que já não agradava totalmente a torcida vascaína, agora se tornava secundário diante da possibilidade de o clube ter uma segunda chance de enfrentar o Ceará. E essa segunda oportunidade viria sem a presença de Pedro Raul, que jogou de forma irregular e ainda poderia sofrer punições individuais por parte da Justiça Desportiva. O pedido do Vasco, de forma surpreendente, não encontrou grande resistência no STJD. Os auditores aceitaram a argumentação apresentada pela diretoria vascaína, reconheceram a irregularidade, de forma oficial, confirmaram que o jogo será remarcado. A decisão caiu como um alívio em São Januário e incendiou a confiança dos torcedores, que já projetam uma vitória no novo confronto. Do lado do Ceará, a situação foi de enorme constrangimento. Logo após a confirmação do STJD, a diretoria alvinegra se apressou em lançar uma nota oficial para tentar se explicar e amenizar a repercussão negativa do caso. No comunicado, o clube afirmou que o pedido para que Pedro Raul estivesse em campo partiu do próprio atleta, que teria insistido em jogar contra seu ex-clube. Segundo a versão divulgada pelo Ceará, Pedro Raul teria declarado que ninguém perceberia a situação, acreditando que a suspensão poderia passar despercebida. Essa atitude, segundo a nota, pegou até mesmo a comissão técnica de surpresa, que acabou cedendo ao desejo do jogador de enfrentar o Vasco em São Januário. O resultado foi desastroso, já que além do empate dentro de campo, o clube agora enfrenta uma crise nos bastidores. A atitude de Pedro Raul foi considerada irresponsável e gerou grande revolta entre dirigentes e torcedores do Ceará. Isso porque a postura individual do atacante acabou prejudicando toda a equipe, que agora terá de jogar novamente a partida e ainda convive com a possibilidade de punições mais severas. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a notícia caiu como uma bomba positiva para a torcida do Vasco. O sentimento de revolta pelo empate dentro de campo foi substituído por uma onda de confiança e expectativa para o jogo que será remarcado. Para os torcedores, trata-se de uma oportunidade única de buscar uma vitória em São Januário e recuperar pontos importantes na tabela. Pedrinho, por sua vez, ganhou ainda mais respaldo junto à torcida cruzmaltina. Sua postura firme, de não deixar passar em branco uma irregularidade clara, foi vista como um exemplo de como a atual gestão tem defendido os interesses do Vasco nos tribunais e fora das quatro linhas. A repercussão da decisão do STJD também se espalhou rapidamente pela imprensa esportiva nacional. Diversos comentaristas classificaram o caso como um dos episódios mais inusitados do campeonato, já que raramente um jogador atua de forma tão escancaradamente irregular, sobretudo em uma partida de tamanha visibilidade como um Vasco x Ceará em São Januário. Nos bastidores do Ceará, a situação de Pedro Raul passa a ser cada vez mais delicada.
O atacante, que chegou ao clube para ser uma das principais referências ofensivas, agora se vê no centro de uma polêmica que pode custar caro à sua carreira. Existe a possibilidade concreta de ele ser suspenso por mais jogos, além de sofrer multas e até perder espaço definitivamente no elenco cearense. O departamento jurídico do Ceará, por sua vez, corre contra o tempo para tentar minimizar os danos. A nota divulgada foi apenas o primeiro passo de uma série de medidas que o clube deve adotar nos próximos dias. Há, inclusive, quem defenda internamente que o jogador seja responsabilizado de forma mais dura, já que assumiu sozinho o risco de uma atitude que afetou toda a equipe. Enquanto isso, a torcida do Vasco transforma o episódio em combustível para apoiar ainda mais o time no reencontro contra o Ceará. Em redes sociais, diversos torcedores comemoraram a decisão como se fosse uma vitória em campo, argumentando que a justiça foi feita e que a irregularidade não poderia passar impune. O clima em São Januário, portanto, é de grande expectativa. Com a partida remarcada, o Vasco terá uma nova oportunidade de jogar diante do Ceará, desta vez com a confiança de que o adversário não terá condições de repetir o erro de escalar um jogador suspenso. Para Pedrinho, o episódio também serve como demonstração de que o Vasco está mais atento a todos os detalhes dentro e fora das quatro linhas. A decisão reforça o discurso do presidente de que o clube precisa se impor não apenas em campo, mas também no âmbito jurídico e administrativo. A grande polêmica envolvendo Pedro Raul também acendeu debates em programas esportivos sobre a responsabilidade dos clubes e dos jogadores no controle de cartões e suspensões. Muitos especialistas lembraram que cabe ao departamento de futebol monitorar a situação de cada atleta, e que uma falha dessa magnitude não deveria acontecer em um clube profissional. No entanto, ao admitir que a decisão partiu do próprio Pedro Raul, o Ceará expôs ainda mais a conduta questionável do atacante. Essa revelação deixou claro que houve uma espécie de quebra de hierarquia, em que um jogador se sobrepôs à decisão técnica e administrativa do clube. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O STJD, por sua vez, deixou evidente que não poderia ignorar a irregularidade. Para o tribunal, o regulamento do campeonato precisa ser respeitado de forma rígida, e qualquer descumprimento abre margem para anulação de partidas e punições aos responsáveis. Assim, o empate de 2-2 em campo deixou de ter valor e agora será apenas uma lembrança de um jogo que, oficialmente, deixou de existir. O placar foi apagado da tabela, e a nova partida será agendada em breve pela CBF, que já foi comunicada da decisão. Do ponto de vista esportivo, o Vasco sai fortalecido com a anulação. Afinal, terá uma nova chance de conquistar 3 pontos importantes em São Januário, algo que poderia fazer diferença direta na luta por posições mais altas na tabela. Já para o Ceará, a situação é de dor de cabeça. O clube terá que reorganizar sua logística, viajar novamente para o Rio de Janeiro e ainda lidar com a pressão da torcida, que cobra uma postura mais firme diante da atitude de Pedro Raul. O atacante, que já não vivia seu melhor momento na temporada, agora acumula ainda mais críticas. Muitos torcedores do próprio Ceará passaram a pedir sua saída imediata do clube, alegando que a postura foi desrespeitosa com o time e com a instituição. Enquanto isso, torcedores do Vasco fazem questão de relembrar a passagem de Pedro Raul por São Januário, ressaltando que o atacante, em sua época de Cruz-Maltino, também teve altos e baixos e saiu sem deixar muitas saudades. O episódio atual apenas reforça a visão de que sua relação com o clube terminou de forma definitiva. A expectativa agora gira em torno de quando será marcada a nova partida. A CBF deve definir a data nas próximas semanas, levando em consideração o calendário apertado do Campeonato Brasileiro e das demais competições nacionais. Independentemente do dia escolhido, a torcida do Vasco promete fazer uma grande festa em São Januário para apoiar a equipe. O sentimento é de que a justiça foi feita e de que essa segunda chance não pode ser desperdiçada. No Ceará, por outro lado, a confiança está abalada. O elenco sabe que terá que superar não apenas o adversário dentro de campo, mas também toda a pressão causada pela atitude irresponsável de Pedro Raul. Para os jogadores do Vasco, o episódio também funcionou como motivação extra. Muitos deles viram na atitude de Pedrinho uma demonstração de que a diretoria está atenta e disposta a lutar pelo clube em qualquer situação.
Isso fortalece o ambiente interno e aumenta a união do grupo. A anulação da partida, portanto, muda completamente a narrativa do confronto. O que era apenas um empate agora se transforma em uma oportunidade renovada para o Vasco buscar 3 pontos e para o Ceará lidar com as consequências de um erro grave. Em meio a tudo isso, a figura de Pedro Raul passa a ser vista como vilã da história. Sua insistência em jogar contra o Vasco acabou se voltando contra ele e contra seu próprio clube, manchando sua imagem e criando um problema de difícil reparação. O episódio também reforça a importância de responsabilidade individual dos atletas profissionais. Um simples cartão amarelo não pode ser ignorado ou tratado com leviandade, já que o regulamento é claro e as consequências podem ser drásticas. A torcida vascaína, que inicialmente lamentou o empate em São Januário, agora celebra a anulação como se fosse uma vitória moral. Para eles, o episódio mostrou que a gestão atual está preparada para defender os interesses do clube até as últimas consequências. O caso Pedro Raul certamente entrará para a história recente do futebol brasileiro como um dos episódios mais curiosos e polêmicos. Uma situação em que a vontade individual de um jogador acabou se sobrepondo às regras do campeonato, resultando em anulação de partida e em grande repercussão nacional. No fim das contas, o episódio servirá como aprendizado para todos os envolvidos. Para o Ceará, fica a lição de nunca ceder a pressões individuais que contrariem o regulamento. Para o Vasco, fica a sensação de que a luta fora de campo pode ser tão importante quanto a dentro das 4 linhas. Agora, resta aguardar a nova data do confronto e acompanhar de perto como será o reencontro entre Vasco e Ceará em São Januário. A torcida Cruz Maltina promete lotar o estádio, e a expectativa é de que o time aproveite a oportunidade para transformar a polêmica em 3 pontos fundamentais. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!